Quando as coisas pioram, é porque o milagre está mais perto. É isso que você tem que falar para o seu coração quando tudo ao seu redor começar a piorar. Quantas vezes na sua vida você primeiro teve um grande choque, um grande problema, e esse problema só se agravou e depois de ter se agravado um tanto, foi que resolveu? Até num tratamento que um médico faz com seu paciente, muitas vezes ele leva a uma situação pior, mas para que a cura definitiva, o tratamento correto, venha a acontecer. Parece que muitas vezes o processo piora quando a gente ataca ele de frente. E no lugar da gente ver uma bonança, realmente parece uma maldição. Poxa, pastor, por que você está falando isso? Porque foi exatamente isso que aconteceu com os hebreus no capítulo 5. Porque quando Moisés vai confrontar Faraó, dizendo, deixa sair meu povo para prestar-me culto, foi o que o Senhor disse lá no verso de número 1. Moisés e Arão foram comparecer diante de Faraó. O povo estava muito animado. Afinal, Moisés chegou e disse, Deus vai libertar vocês. E o povo começou, glória a Deus, aleluia, que bênção, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vai realmente me libertar. Oh, que maravilha! E você descobriu? Imagina a notícia no arraial. Moisés e Arão vieram. Deus os levantou, Deus não se esqueceu da gente, o Senhor não nos abandonou e Deus levantou um homem chamado Moisés e Arão, que é o irmão dele, e eles vão nos libertar, olha que coisa boa. Só se falava isso no arraial de Israel. Todo mundo muito animado. Aí vem o capítulo 5. Quando eles vão confrontar, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Em algumas traduções diz, para que me adore. E Faraó responde, quem é o Senhor para que eu ouça? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Lá no verso de número 6, diz assim, naquele mesmo dia Faraó deu ordem aos seus feitores e disse, daqui em diante não forneçam mais palha para fazer os tijolos como antes, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolo que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados, por isso estão gritando. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponha mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a essas palavras mentirosas. Olha que coisa. Você sabe que no último vídeo eu comentei com você, no vídeo passado, tá aqui no canal, você pode voltar lá e assistir, que Faraó é a tipologia bíblica de Satanás. E muitas vezes Satanás faz exatamente o que Faraó faz aqui. Ocupa tanto você, lhe dá tanto trabalho, que você não adora a Deus. Quantas vezes você está tão atarefado, né? Trabalho dentro de casa, trabalho na igreja, e até trabalho na igreja entra nisso, tá bom? Trabalho dentro de casa, trabalho na igreja, seu trabalho normal, e você está tão cheio de trabalho, que você não consegue adorar a Deus. Essa estratégia de Satanás é antiga. Ele quer escravizar você, fazendo com que algo que é bom, algo que é maravilhoso, que é o trabalho, se você não gosta de trabalhar, você está indo contra Deus, porque Deus trabalha. A Bíblia diz, palavras do Senhor Jesus, o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando em seu favor. Então quando uma pessoa não gosta de trabalho, ela está indo contra o Deus que é trabalhador. Deus trabalha de verdade. Porém, o que Satanás mais faz nos dias de hoje é pegar aquilo que é para a glória de Deus e transformar em maldição. Um casamento que é para a glória de Deus. Tem coisa mais linda que um casamento? Não existe nada mais belo, mais maravilhoso. Ontem mesmo eu celebrei um casamento na Igreja Pão da Vida, foi lindo. E quantos casamentos estão sendo maldição? Então, do mesmo jeito que o trabalho é para que você se sustente, é para que você tenha a sua provisão, é para que você coma, para que você tenha um suor digno, para que você tenha uma vida digna, honesta, o inimigo quer pegar isso e transformar isso em um ídolo. Ele quer pegar isso e transformar isso em distração. E as coisas literalmente pioram. E essa piora faz com que os israelitas, a partir do verso 15, vão lá até Moisés e disse, que arrumação, hein? Você falou que ia melhorar, mas foi pior. Como é que pode? Muitas vezes é assim na nossa vida.
Você está num culto lá, um culto poderoso, culto maravilhoso. Hoje à noite eu vou estar pregando na Igreja Pão da Vida no Janeiro Profético, daqui a pouco. Um culto abençoado, Deus libera uma palavra. Vou curar, vou transformar. Deus levanta um pregador, ele começa a dizer, Deus está libertando sua casa. E quando você chega em casa, o problema está pior do que quando você saiu. Mas Deus falou que ia melhorar. Mas o Senhor falou que ia libertar. E agora está pior. Como é que pode? Senhor, pelo amor de Deus. O que o Senhor está querendo? O Senhor está me confundindo todo. O Senhor fala que vai melhorar, mas piora. Foi essa a reação dos hebreus. E o que é que Moisés faz? Moisés vai orar. Como um bom crente, Moisés vai orar. Quando você não souber o que fazer, ore. Moisés vai orar ao Senhor, está lá no verso de número 22 e 23. O Senhor diz lá no início do capítulo 6, Moisés, agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa os expulsará da terra. Deus estava dizendo, está dentro do meu plano. Aquela situação que piorou estava dentro do plano de Deus. Deus deu uma chance a Faraó, mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração duro de Faraó. O que já era duro e perverso, Deus endureceu para que a mão dele fosse exaltada lá dentro do Egito. Pastor, Deus faz assim? Ele faz assim. Sabe por quê? Porque coisas fáceis e coisas possíveis, eu e você fazemos. Mas quando a situação se agrava, quando as coisas pioram, quando tende a barreira da impossibilidade, sabe? Quando o impossível é uma linha tão tênue que você diz, rapaz, está quase se tornando impossível. Aí Deus diz, é agora que eu vou mostrar quem eu sou. Deus faz isso na sua vida. Deus mostra quem Ele é. Veja que por 2 vezes a Bíblia diz, a mão poderosa do Senhor, a minha mão poderosa, a minha mão poderosa. Deixa eu decretar algo, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida e quero que você tome posse disso. A mão poderosa do Senhor está com você. Escreve aqui embaixo para eu saber que você está assistindo esse vídeo. A mão poderosa do Senhor está comigo. Sabe que todo dia aqui no Devocional, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Todo dia a gente tem uma frase que a gente pega para meditar o dia todo. A de hoje é, a mão poderosa do Senhor está comigo. A mão poderosa do Senhor está comigo, está com a minha casa, está com a minha família. Deus revela o seu poder por meio de seus filhos. Então a situação aqui só piora com um propósito. Para que Deus mostre o seu poder. Pastor Gabriel, é mesmo? É. Deus diz, eu vou mostrar para eles quem eu sou. Eu vou mostrar, tá lá, ó. A partir do verso de número 2, Deus falou a Moisés, diz, eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Deus aqui revela Deus Todo-Poderoso, verso 3. Sabe que nome é esse? Deus Todo-Poderoso? El Shaddai, Todo-Poderoso Deus. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhes foi conhecido. Deus estava dizendo, eu vou mostrar para eles quem é Jeová. Rapaz, um crente pentecostal escutar um negócio desse aqui tem que ficar muito feliz. Eu vou mostrar para eles quem é Jeová. Deixa eu só abrir um parênteses aqui e aproveitar e dar um ensino bíblico para você, né? Todas as vezes que você vê a palavra o Senhor, tudo maiúsculo em caixa alta, tudo maiúsculo, o Senhor, ali é YHWH. O Senhor, tudo maiúsculo, é Jeová, Yahvé, Jeová. Outro vídeo eu explico para vocês porque que nós não sabemos o nome de Deus, a pronúncia. Mas o nome de Deus é esse, YHWH, que é o nome que Deus se apresenta a Moisés. E ele chega aqui e diz, eu vou mostrar para eles que eu sou o que sou. Não se preocupa não, Moisés. Isso daí é para mostrar para eles que eu sou o que sou. E aqui eu quero escrever para vocês 7 promessas que Deus faz em Êxodo. Pega um papel, pega uma caneta e eu vou pedir a alguém que está aqui assistindo, algum dos moderadores do canal, para escrever aqui embaixo. 7 promessas que Deus faz em Êxodo capítulo 6. Primeira promessa, Deus diz, eu vos tirarei. Está lá em Êxodo 6 e 6 diz assim, diga aos filhos de Israel, vou tirar do trabalho pesado do Egito. Segunda promessa que Deus faz. Primeiro, Deus diz, eu tirarei. Segunda, eu vos livrarei. Terceira, eu vos resgatarei. Está escrevendo? Quarta, eu vos tornarei meu povo. Eita! Deus tira, Deus livra, Deus resgata, Deus torna povo. Quinta promessa,
eu serei vosso Deus. Sexta promessa, eu vos levarei à terra. Sétima promessa, a terra que eu vou levar, eu vou-lo darei. Olha que coisa linda! Deus promete a jornada da salvação. As 7 promessas de Deus em Êxodo 6, verso 6 ao verso 8. Eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei, eu vos tornarei por meu povo. Eu serei o vosso Deus. Eu vos levarei à terra. Eu vou-la darei por herança. Deus estava dizendo, eu não vou só tirar vocês daqui. Eu não vou só livrar vocês. Eu tenho um plano completo para você. Aí você pega e escreve embaixo da última frase. Deus tem um plano completo para minha casa, para minha família, para a minha vida. Agora olha o que acontece muitas vezes com a gente. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. No verso número 9 tem uma coisa que acontece muito com o povo de Deus. O que, pastor Gabriel? Eles não ouviram por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Esse verso aqui é muito poderoso. Quantas vezes o sofrimento em que nós estamos passando, as barreiras e lutas que nós estamos enfrentando, fazem com que a gente se torne exatamente como esse povo que está aqui no livro de Êxodo. Impedidos de ouvir as promessas de Deus, impedidos de ouvir o consolo do Senhor por causa da angústia de nosso espírito. Um coração angustiado não consegue ouvir claramente a voz de Deus. Ouve, mas ouve misturado. Porque você está tão atribulado, está tão perturbado e não consegue escutar. Deus estava prometendo. Quantas vezes você vai para um culto, Deus dá uma promessa e diz, meu filho, eu estou lhe prometendo, sou eu que estou falando. Mas você fica... Por quê? Né? O que é que eu devo fazer numa situação assim? Pedir que Deus acalme meu coração. Pedir que Deus acalme a água. Se você pegar um copo de água ou uma bacia de água e agitar a água, você não vai conseguir ver o fundo. Mas se você acalmar a água, você vai conseguir ver nitidamente o fundo, ver o outro lado, o final. Se você está muito agitado, você não vai conseguir ver o outro lado. Se você se acalmar, você vai conseguir ver nitidamente o controle, o refrigério, a provisão. Deus está no controle de tudo, né? O capítulo número 7 é o momento em que, mais uma vez, Moisés se apresenta. E aqui vai acontecer o seguinte. A partir de agora, no capítulo número 7, as pragas vão representar Deus envergonhando cada um dos deuses do Egito. O Egito era politeísta, tinha muitos deuses. Inclusive, um desses deuses era o próprio faraó e seu filho. A genealogia de Faraó era tida como um deus dentro do Egito. E a partir de agora, as pragas vêm para mostrar, tanto para os hebreus como para os egípcios, que Deus é Deus. E nenhum outro é Deus senão Ele, o Senhor. Então, a partir desse momento, olha o verso 5 do capítulo 7. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. A primeira praga vem quando o Senhor transforma as águas do Nilo em sangue. Eles tinham o Nilo como um Deus. E o que é que o Senhor vai lá e faz? Deus vai lá e diz, Deus sou eu. O Nilo era a vida do Egito. Você lembra que esse povo aqui vem de uma cultura praticamente agropecuária, ou seja, era plantação e criação de gado. E aí Deus diz, não é assim não. A fonte da vida de vocês, eu vou transformar em sangue. Né? A fonte de economia, de fertilidade, de sobrevivência. Deus toca ao Nilo para dizer, sou eu que governo todas as coisas. E Deus faz isso. Assim se encerra o capítulo número 7. Os egípcios vão lá e se rendem. Eles mostram e dizem, rapaz, esse Deus dos hebreus não é brincadeira não. No próximo vídeo eu vou contar para vocês mais pragas que o Senhor lançou sobre o Egito para revelar o seu poder. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com pelo menos 5 pessoas e se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Deus te abençoe e até amanhã.